Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer em receber aqui o João Barbosa. João é fisioterapeuta, ortopédico esportivo. Trabalhamos juntos aí por um bom tempo na Santa Casa de São Paulo e atualmente está com um consultório também, Clínica Somos, né? Um grupo bastante interessante aí de fisioterapeutas. Então, primeiramente, João, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. A ideia hoje é estar discutindo um pouco a respeito da entorse de tornozelo. João, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na sua plataforma para a gente poder discutir sobre diversos temas aí da reabilitação, coisas que a gente faz no dia a dia ali na clínica, que a gente discute, né, diariamente com alguns pacientes que a gente troca algumas figurinhas. Então, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer discutir com você aí tudo que eu venho estudando, o que a gente faz no dia a dia, as nossas abordagens. Ótimo. Então, antes de entrar no aspectos propriamente dito da fisioterapia, acho que é legal alguns aspectos gerais da entorse de tornozelo, né? Então, é uma das lesões mais comuns, seja na prática esportiva, seja no dia a dia, para pessoas sedentárias que estão caminhando na rua, né? E tem uma gravidade que é bastante variável. Então, você vai ter casos em que a pessoa simplesmente não consegue praticar o esporte dela e tem casos em que ela não consegue pôr o pé no chão, né? Então, a avaliação médica inicial é importante para descartar principalmente fraturas, principalmente quando você está com uma dor um pouco mais intensa, né? Ah, uma vez que descartou as fraturas, o foco do tratamento é muito da fisioterapia. Quer dizer, já se teve muito indicação de cirurgia nas entorses mais graves, principalmente pacientes mais ativos, mas é uma indicação atualmente muito limitada. Isso não sei em casos com lesões combinadas ou em casos com instabilidade crônica, com diversos episódios aí de luxação, de entorse, né? Então, João, para a gente começar, quer dizer, aquele quadro bem inicial do entorse de tornozelo, a pessoa chegou, tornozelo inchado, doloroso, dificuldade de apoiar o pé no chão, passou no médico, já foi feita uma avaliação, foi descartada qualquer outra coisa associada, foi colocado um imobilizador, né, uma bota, um RoboFoot, como conhecido, né? E aí foi encaminhada para você. O que pode ser feito nesse momento em termos de fisioterapia? Quer dizer, quando que o fisioterapeuta começa a agir em cima da entorse do tornozelo? Então a fisioterapia ela é a estratégia inicial de tratamento desse paciente, então a gente poderia já atuar com esse paciente já no dia após a entorse, ali, no dia 1 após a entorse, a partir do momento que se fez essa exclusão, né? Quando esse paciente chega no consultório, algumas coisas são importantes. Já relacionado à avaliação, então é importante entender qual que é a amplitude de dorsiflexão que ele mantém. Então, a amplitude do tornozelo é algo que é muito comum do paciente perder nessa fase inicial, por conta da presença de edema, da presença de dor, e, inclusive, é um dos primeiros focos de restauração nessa fase inicial, porque se a gente for arrastando por muito tempo essa perda de amplitude, isso, inclusive, é um dos fatores que predispõem às entorses recorrentes. Então, indivíduos que têm entorses recorrentes ao longo da vida ali, são pessoas que têm essa característica em comum. Normalmente, elas não conseguem restaurar a amplitude de dorsiflexão do tornozelo, né? Que, para quem é leigo, estiver assistindo a gente, basicamente é o quanto que o seu tornozelo consegue vir para cima aqui, seja com o seu pé apoiado no chão ou seja com o seu pé solto. Então, a gente avalia bastante a amplitude de dorse, e aí vai entrar um pouco ali na avaliação o entendimento das lesões associadas, né? Então, você pode ter ali a presença de um edema ósseo associado à lesão ligamentar. Então, entender o mecanismo de lesão também já vai ajudar a gente a entender quais são os tecidos envolvidos. Então, se foi uma entorse por inversão, normalmente você tem estiramento do compartimento lateral do tornozelo, com lesão ali dos ligamentos laterais, e pode haver uma impactação óssea medial. Então, é comum o paciente ter dor tanto na lateral quanto medial, um por impactação, o outro por distensão de tecidos moles, e o mesmo acontece no caso de uma entorse por eversão, né? Então, você pode ter
um tensionamento das estruturas mediais, por exemplo, ligamento deltoide, e uma impactação ali do compartimento lateral. Então, entender onde esses sintomas estão, para trabalhar também com estratégias analgésicas, então os recursos de eletroterapia, que a gente está até programado para discutir um pouquinho, né, sobre eles daqui a pouco, recursos anti-inflamatórios para tentar controlar esse processo inflamatório inicial, tanto a eletro quanto recursos como o laser e também o uso de gelo associado à compressão são interessantes nessa fase para controlar esse processo inflamatório, tentar ajudar na drenagem desse edema e associar muito isso a estratégias de compressão. Então, a gente normalmente utiliza ali algumas bandagens compressivas para tentar conter esse edema, fazer com que ele evolua o mínimo possível e também ajudar na drenagem dele. Então, ganho de amplitude precoce, conseguir conter esse processo inflamatório o mais rápido possível e evitar com que esse edema se expanda. E o terceiro foco, que também já pode ser iniciado logo no início, apesar do paciente estar imobilizado, a gente já pode começar com alguns exercícios, mas muito iniciais ali na maca ainda, de ativação da musculatura lateral do tornozelo, como fibulares, os inversores, como tibial posterior, um pouco de recrutamento da panturrilha, porque da mesma forma que, por exemplo, num pós-operatório de joelho, por conta de edema, você tem inibição do quadríceps, existem alguns relatos na literatura que a musculatura em volta do tornozelo, após uma entorse, ela desliga também, ela perde a sua capacidade de gerar contração, de sustentar movimento. Então, já nesse primeiro dia, a gente também inicia com estratégias relacionadas ao movimento, mas ainda de uma forma muito controlada para que não favoreça esse processo de agudização do tornozelo, né? Esse processo de evolução do processo inflamatório e etc. Então, seriam os 3 grandes pilares: amplitude, conter os processos ali iniciais da entorse, né, relacionados à inflamação, edema, e já iniciar um recrutamento muscular ainda bem controlado. Ótimo, eu acho que é interessante você falar tudo isso, porque é muito comum a gente receber no consultório pacientes que chegam, que passaram num pronto-socorro, e aí chegam normalmente após 5 dias, uma semana dessa entorse, com uma tala gessada, né? A tala gessada, embora ela imobilize, ajude a sair daquela fase mais aguda, ela vai levar a um processo, vamos dizer, de inibição, outros processos, e basicamente você não vai conseguir fazer nada disso que você está falando, né? Então Exato. você acaba adiando um pouco esse início da reabilitação. Em alguns casos, uma pessoa que você vê que vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer uma reabilitação, que não tem aquela expectativa de uma atividade esportiva, ou até menos problemático isso. E eu falo isso por quê? Porque esse prazo de uns 5 dias é muito importante para determinar um pouco a evolução, né? Muitas vezes a gente vê aquela fase bem no dia da lesão, tornozelo inchado, dolorido, aí você vê depois de 5 dias, o paciente está bem, já sem dor, sem mobilidade, quer dizer, basicamente foi uma torção sem grandes impactos sobre as estruturas ligamentares e a pessoa volta quase que normal. Já aquela pessoa que tira a imobilização depois de 5 dias, continua com o tornozelo mais inchado, mais dolorido, esse de fato é o que teve a lesão mais ligamentar. Aí os exames vão ajudar para avaliar isso um pouco melhor. E aí, de fato, essa questão da fisioterapia vai fazer a diferença. Agora, para uma pessoa que precisa de uma reabilitação talvez mais eficiente, mais precoce, de fato, a fisioterapia pode ser iniciada já nesses primeiros dias aí, né? Sim, sim, Então, em atletas, por exemplo, de alto rendimento, igual eu trabalho muito com futebol, né? Eu trabalho na Portuguesa, aqui em São Paulo. Se o atleta tiver uma entorse ali no campo, a partir do momento que excluiu essas lesões, no outro dia ele está lá no nosso departamento já reabilitando, porque é um atleta que precisa retornar rápido e etc. Normalmente no consultório o paciente não chega ali no segundo dia, né? Na clínica ele vai chegar ali depois mesmo de talvez uma semana, às vezes, a não ser que seja um paciente que já é nosso, que acaba procurando a gente mais rápido e tal, mas até esse tempo do encaminhamento acontecer e tal, demora mais ou menos isso daí mesmo. Tá. E, bom, aquele paciente que... Então, o primeiro ponto aí, quer dizer, se possível, evitar a imobilização gessada. Então, se de fato teve um entorse que justificava esse uso
vale a pena uma avaliação precoce, né? Normalmente, quer dizer, um imobilizador, um RoboFoot funciona muito bem e permite com que você trabalhe outros aspectos que vão ajudar muito logo nesse começo mesmo, né? Agora, digamos que esse paciente está programado para ir com você, alguém que está vendo aqui o vídeo, que teve uma entorse, está aí procurando alguém para marcar a fisioterapia, o que ele pode fazer em casa? Assim, qual aqueles recursos básicos para fazer nesses primeiros dias? Então, normalmente, esse paciente que eu comentei, né, por exemplo, ele chegou lá na clínica no segundo dia de entorse. A gente vai realizar a reabilitação com todos esses pilares que eu comentei, mas também é importante que ele componha algumas tarefas em casa. Então, se eu ou, por exemplo, no mesmo caso, um paciente acabou de torcer o seu tornozelo, tal, foi no médico, ele ainda vai para a fisioterapia e não chegou até lá ainda. O que ele poderia fazer nessa fase inicial? Então, manter o membro elevado para fazer com que a gravidade ajude a não formar muito edema ali na região distal do tornozelo, né? Porque essa ação da gravidade ajuda com que esse edema seja drenado. Então, manter o membro elevado, utilizar o gelo nessa fase inicial é uma estratégia interessante para controlar a dor, já que dificilmente ele vai ter algum aparelho ali na casa dele para controlar. Então, o gelo uma estratégia efetiva para controlar a dor e utilizar o gelo em torno de uns 20 minutos a cada 2 horas e manter o membro dele o mais elevado possível. Além disso, lógico, a partir do momento que foram excluídas lesões graves, também ele não precisa manter o tornozelo dele imóvel o tempo todo. Então, em alguns momentos, por exemplo, ficar sentado no sofá ou na cama e ele apoiar o pé inteiro no chão e começar a trazer esse pé um pouco para trás, para que force um pouco esse movimento que a gente chama de dorsiflexão, é uma estratégia interessante também já para começar a mobilizar esse tornozelo de uma forma controlada e que não vai trazer nenhum mal para qualquer lesão ligamentar que tenha acontecido após a entorse. Pelo contrário, só vai aumentar a chance dele se recuperar e se recuperar mais rápido. Legal, legal. Bom, o médico muitas vezes ele vai te falar, olha, você pode apoiar o pé no chão conforme tolerado, né? Desde que com o uso aí de um imobilizador, de um RoboFoot, né? E aí, como é que você trabalha essa questão de apoio, de carga, e quanto que isso vai ajudar de forma precoce? Então, tem algumas referências que mostram que a partir do momento que você excluiu essas lesões graves, se você limitar a descarga de peso nesses pacientes, você acaba atrapalhando o prognóstico deles de evolução. Ou seja, essa descarga de peso, a partir do momento que você não tem nenhuma fratura, nenhuma lesão dessas que indicaria, por exemplo, um procedimento cirúrgico, etc., associada, ela tem que ser precoce. Então, é aquela história, né? Você pode mandar o paciente andar normalmente, não significa que você sempre deva fazer isso. Então, você tem que avaliar outras características, principalmente relacionadas a como que o paciente está lidando com essa situação. Então, esse paciente pode ter descarga de peso total, sem problema nenhum, não precisa ficar utilizando muletas, etc. Mas, em alguns casos, se o paciente estiver sentindo muita dor para caminhar, se o paciente estiver sentindo muita instabilidade, ou seja, não tem confiança para caminhar, utilizar dispositivos auxiliares ou a própria bota, né, como o RoboFoot ou um Aircast, que são só aquelas duas tirinhas laterais ali no tornozelo e tal, para dar estabilidade, podem ser estratégias a serem utilizadas nesse momento. Mas se o paciente estiver lidando bem com essa situação, e aí ali no consultório, o que a gente faz? A gente expõe o paciente mesmo a movimentos em que ele precisa ficar em um pé só, né, em apoio unipodal, movimentos que ele vai precisar caminhar em algumas superfícies um pouco instáveis, e observa qual é o feedback desse paciente, como que ele lida com essa situação, para definir o que a gente vai usar de estratégia e como que a gente vai evoluir nessa descarga de peso. O mais importante é que ela não precisa ser restrita, e ela só será restrita se o paciente não sustentar muito bem a atividade, não tiver condição de sustentar esse tipo de atividade naquele momento. Ótimo. Bom, acho que interessante estar discutindo tudo isso, né? Mas é importante entender que
as entorses de tornozelo variam muito, né? Então, é o que a gente falou, elas podem chegar com o paciente caminhando e um desconforto para atividades maiores ou com uma total incapacidade. Então, descartando essas lesões mais graves, isso aí você faz com raio-x num consultório médico. Ah, basicamente, a gente vai liberar o apoio de acordo com como que você está avaliando. Quer dizer, não está conseguindo pisar, vamos usar uma bota. Não está conseguindo pisar, ou vai liberar de imediato para deambular sem nenhuma forma de imobilização, ou você tem os imobilizadores maleolares nesse caso, né? Uhum. Habitualmente eu reavalio o paciente no consultório. O que, que eu faço? Os pacientes muitas vezes chegam muito preocupados com exames de imagem, né? Uhum. A minha percepção é que o exame de imagem normalmente, primeiro, ele vai ser melhor aplicado aí depois já de alguns dias, de uns 5 dias, uma semana. E mais do que isso, muitas dessas pessoas nem vão chegar a precisar fazer, porque depois de 4, 5 dias, muitas vezes eles têm uma melhora importante, né? Uma Uhum. vez que chegou nesse prazo de 4, 5 dias aí que a gente dá uma reavaliada no consultório, aí sim, se tem uma dor mais importante, vale a pena estar indo atrás de outros exames. Então, acho que não precisa ter essa pressa toda para fazer o exame, uma vez que fez um raio-x e descartou ali alguma lesão óssea, principalmente, né? Sim. Bom, uma vez que a gente está ali, então, com um imobilizador, normalmente os casos um pouco mais graves de entorse de tornozelo, qual que é a hora que que você falar, olha, esse paciente ficaria melhor com um imobilizador maleolar do que com uma bota? Só como referência, o imobilizador maleolar, ele permite o pé estar dobrando para cima e para baixo, só não vai permitir os movimentos de lateralização, né? E, Exato. Pode falar, João, desculpa, te cortei. sim, então basicamente, quer dizer, quando que a gente consegue fazer essa troca, né, e quais os benefícios de um imobilizador maleolar em vez de usar uma bota? Então a bota é um imobilizador muito mais restrito no tornozelo, né? Então ele limita, como você mostrou, né, os movimentos que a gente chama de flexão plantar e dorsiflexão e os movimentos que acontecem como inversão e eversão, né, para um lado e para o outro. Então é um mobilizador muito mais restrito. Então o paciente vai se beneficiar desse tipo de mobilização quando ele não tiver realmente condição de sustentar a descarga de peso, quando ele tiver muita instabilidade e quando ele tiver muito incômodo para fazer isso. E além disso, como o estabilizador maleolar ele precisa de que esse movimento de flexão plantar e flexão dorsal aconteça bem, se o seu paciente estiver fazendo uso de uma bota de estabilização e você quiser evoluir para essa estabilização mais lateral, o mínimo que ele precisa ter é uma boa ativação e uma boa capacidade de gerar força com a panturrilha, porque ele vai precisar sustentar esses movimentos de flexão plantar ao longo das atividades dele, sejam de sentar e levantar, caminhar, correr, agachar e etc. Então, além dessa sensação do paciente de instabilidade ou de confiança, a gente também avalia qual que é a condição muscular da musculatura da panturrilha dele, para que agora ele tenha a condição de fazer ali durante a marcha o movimento de flexão plantar com qualidade. Então, normalmente a gente usa o teste que a gente chama de heel raise test, né, que é um teste em que você faz o levantamento do calcanhar, ou seja, faz o que a gente chama de flexão plantar, num pé só, e você avalia a altura com que ele sobe com relação ao chão, e você também quantifica quantas repetições ele consegue fazer até ele fadigar bem, até ele falar assim, não consigo fazer mais. E aí você vai acompanhando isso ao longo do tempo. A partir do momento que esse indivíduo consegue alcançar ali pelo menos umas 20 repetições de panturrilha unilateral, é um indivíduo que já tem uma condição da panturrilha muito boa, e aí é um indivíduo que vai sustentar com certeza a marcha, esse caminhar sem problema nenhum, mas que talvez ainda precise dessa contenção lateral dos estabilizadores maleolares, que é o que vai dar a contenção para o mecanismo de lesão, né? Que normalmente é a inversão ou a eversão ali do tornozelo. Ah, legal. Esse é um ponto que, assim, no consultório, de fato, a gente vê muita gente chegando com uma bota imobilizador, RoboFoot, já em fases mais avançadas de reabilitação, né? O imobilizador maleolar, ele é muito mais vantajoso do ponto de vista do paciente, que ele
consegue usar até dentro de um calçado normal, né? É muito mais prático para o dia a dia. E ele vai ajudar muito na reabilitação e minimizar os danos aí secundários da entorse de tornozelo, né? Vale lembrar que tem gente que usa isso para prática esportiva, né? Então, quer dizer, ele Sim. permite uma rotina muito melhor, mas ainda assim protege para aquele paciente que está numa fase um pouco mais avançada de reabilitação. E algumas pessoas já até pode ser usado como método primário de mobilização, né? Quer dizer, acho que esse é um Uhum. ponto importante. Esse paciente que chega para você, então, bom, já está em condições de estar usando um imobilizador maleolar, num tosse mais grave, normalmente por volta de 3 semanas, um mês, num paciente com uma entorse mais leve, já mais imediata, né? O que muda na reabilitação? O que você vai trabalhar? Onde vai estar o foco da fisioterapia aí? Então, numa fase intermediária, aquele foco em conter os processos inflamatórios ali de agudização iniciais, eles deixam de ser prioridade, eles perdem protagonismo, e agora o protagonismo começa a ser restaurar a condição física, a condição muscular daquele tornozelo. Então, nessa fase intermediária, a gente entra numa fase em que a gente usa muito menos recursos passivos. O que seriam recursos passivos? Ficar lá na maca fazendo um choquinho, fazendo um gelo, fazendo uma bota de compressão para drenar o tornozelo, etc. E a gente começa a utilizar com muito mais prioridade e protagonismo os exercícios. Só que como a gente está numa fase inicial ainda, né, intermediária ali da reabilitação, esses exercícios eles não são exercícios que exijam muito de mudança de direção, muito da estabilidade do tornozelo. São exercícios ainda muito controlados e normalmente associados ao que a gente chama de base estável. Então, são exercícios em que a gente vai começar a expor esse tornozelo a movimentos apoiados numa perna só, mas ainda numa superfície plana, em que o foco é, principalmente, restaurar a força da panturrilha e dessa musculatura das laterais do tornozelo, meio que como se esses músculos agora tivessem que ganhar a condição de fazer a função desse estabilizador que a gente estava comentando. Esse estabilizador lateral contém o tornozelo lateralmente e a gente tem músculos que fazem isso também. Então a gente tem que restaurar a condição desses músculos para que a gente crie uma boa base de apoio para a próxima fase, que seria uma fase avançada da reabilitação, onde a gente vai expor o paciente a atividades ali do dia a dia dele, seja subir e descer uma escada, seja sentar, levantar, seja caminhar, ou até mesmo pensando em atletas, né, atividades que vão ser próximas do que ele vai encontrar lá na quadra, no campo, no seu ambiente esportivo. Então essa fase intermediária é muito importante para criar essa base de sustentação, essa base de capacidade muscular, que vai fazer com que depois a gente consiga evoluir sobre ela, expondo o paciente de uma forma mais segura para as atividades que ele se propõe a fazer no seu dia a dia. Ótimo, legal. Bom, muitos desses pacientes, então, você começa um dos problemas que a gente vai ver muito com a entorse no tornozelo é o que a gente chama de propriocepção, né? Ou seja, basicamente um problema ligado ao equilíbrio e controle de posição do corpo. Eu queria que você me falasse um pouquinho o que é a propriocepção, como que a entorse de tornozelo afeta isso e quando que você pode começar a trabalhar para recuperar o que foi perdido. Então, propriocepção, né, significa a percepção do próprio corpo no espaço. Então, normalmente, quando você tem uma lesão, não só a entorse de tornozelo, mas qualquer outra lesão, em que isso gere um processo de inibição muscular, essa inibição, ou seja, essa musculatura, ela fica com uma menor capacidade de trabalhar, não só porque você perde força puramente dita, né? Você perde a capacidade de recrutar aquela musculatura através do seu sistema nervoso, através da sua condução neural. E a propriocepção, ou a sua percepção no espaço, ela depende muito de quanto que esse sistema nervoso está trabalhando e qual que é a qualidade dessa informação que está chegando até ele, que está saindo dele, para você se adequar às suas atividades do dia a dia. Então, um paciente que sofre uma lesão como a entorse de tornozelo, em que tem aquele edema inicial, aquela dor inicial, fica um tempo sem pisar, sem caminhar normalmente ali no seu dia a dia, é um paciente que
ele desenvolve essa dificuldade com relação à percepção no espaço daquela articulação. Então, uma das estratégias da reabilitação, além de restaurar a força, é também expor o paciente a atividades em que ele vai ter que começar a aprender de novo e desenvolver de novo essa capacidade de se perceber naquele espaço, o que inclusive vai ajudar a minimizar uma recorrência dessa lesão, né? Uma relesão. Como que a gente faz isso na reabilitação? Muito se discute hoje com relação ao uso de bases instáveis. Só para a gente tentar botar de uma forma um pouco mais clara, a propriocepção seria equivalente ao equilíbrio, treino de equilíbrio, ou não é exatamente isso? Então, normalmente as pessoas confundem um pouco as estratégias de propriocepção com um treino de equilíbrio. Então, existem várias formas de você trabalhar a propriocepção e essa forma de trabalhar a propriocepção não é só relacionada a bases instáveis, como a gente está acostumado a ver. Então, coloca o paciente em cima de uma cama elástica, num pé só, como é uma base um pouquinho mais instável, eu estou trabalhando essa percepção corporal no espaço. Ou coloca em cima do Bosu, que é aquela meia-lua, e pede para ele se equilibrar ali, e eu estou trabalhando essa percepção no espaço. Essa é uma das formas de se trabalhar essa percepção. As bases instáveis, né? Elas acabam gerando ali uma oscilação no seu corpo e faz com que o seu corpo, o seu tornozelo, por exemplo, se adeque àquela base instável. Mas entrando no que o João me perguntou, né? Quando que a gente pode começar a trabalhar a propriocepção? Quando você está lá na fase inicial ainda do tornozelo, você já pode... Quando você começa a colocar o paciente com o pé apoiado no chão, você já está desenvolvendo essa percepção corporal no espaço. Então, você não desenvolve só essa percepção corporal, essa propriocepção, quando você coloca o paciente numa base instável ou num treino de equilíbrio. Então, existem algumas estratégias que a gente utiliza, por exemplo, que a gente chama de PNF, né, que é Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, né, ou FNP, que a gente usa bastante nessa fase inicial para intermediária da reabilitação de tornozelo, que basicamente são estratégias que vão fazer com que o paciente preconize o uso daquele membro durante uma atividade. Então, a gente coloca o paciente para agachar e empurra, por exemplo, ele para um lado e ele tem que te empurrar para o outro. Então, isso vai preconizar aquela perna do lado que ele está te empurrando. E isso, normalmente, a gente faz em bases estáveis. E já é uma forma de você trabalhar esse fluxo de informação neural. Então, quando eu coloco o paciente ali em pé e exijo daquela articulação ali uma resposta, eu já estou trabalhando essa propriocepção, essa percepção no espaço. Então, essa percepção do espaço, ela não é trabalhada só quando ele está lá se equilibrando em alguma coisa assim. Também é trabalhada dessa forma, mas a gente também consegue iniciar esse trabalho de formas muito mais simples, entendeu? Ótimo. E a base instável, então, quando é que você começa a usar? A base instável a gente utiliza mais numa fase intermediária para final. Por quê? Porque você vai começar a exigir daquele tornozelo no momento em que ele já tem mais segurança. Então, a gente tende a iniciar esse trabalho de propriocepção em bases mais estáveis, ou seja, num solo plano, numa região que não tem muitos desníveis, etc. E à medida que você consegue restaurar a força desse tornozelo, o paciente ganha confiança para ficar num pé só, para ficar na ponta do pé nessas bases mais estáveis, mais planas, aí você começa a evoluir para essas bases mais instáveis. Então, o Bosu, a cama elástica, uma rampinha inclinada, por exemplo, em que ele tenha que sustentar o pé dele assim, ou inclinando o pé para fora, ou para frente, dessa forma. Então, assim, você começa a desafiar um pouco mais aquele tornozelo. Então, a gente começa de uma fase mais intermediária para a final e vai abusar muito dessas bases instáveis, inclusive associando a treinos que a gente chama de perturbação, que é, por exemplo, o paciente numa base instável, você movimentar a base rápido, ou você dar um empurrãozinho nele, ou você colocar alguma bola para ele alcançar e gerar um desequilíbrio, algo nesse sentido, numa fase final, quando você já quer desafiar aquele tornozelo mesmo, no intuito de gerar adaptação sobre ele e treinar esse tornozelo para conseguir sustentar essas atividades que o paciente se propôs a realizar no dia a dia. E uma coisa muito importante nessa fase, e que normalmente as pessoas não fazem, é que fica muito nessa ideia, preciso desenvolver propriocepção,
Então eu vou colocar ele no Bosu, numa cama elástica e etc. E nessa fase final acaba esquecendo de tentar reproduzir nesses trabalhos de perturbação e de propriocepção atividades que chegam próximas da exigência dele no dia a dia. Então, em que momento que esse meu paciente vai no dia a dia ficar em cima de uma cama elástica? Então, esse trabalho na cama elástica, ele não reproduz muito como que é a funcionalidade daquele paciente no dia a dia. Eu não tô conseguindo treinar ele numa situação próxima do real. Então, não que o trabalho da cama elástica não seja interessante, pelo contrário, ele é, só que numa fase intermediária, onde eu ainda quero construir isso sem reproduzir muito a funcionalidade, sem muita complexidade envolvida. E numa fase final, eu preciso começar a envolver um pouco mais de complexidade. Então, eu tento reproduzir um pouco mais qual é o dia a dia desse paciente. Então, eu já, em vez de colocar ele na cama elástica, eu vou colocar ele, por exemplo, num campo, se ele for um jogador de futebol, numa quadra, se ela é uma jogadora de vôlei, e vou começar a reproduzir alguns gestos daquela atividade. Por exemplo, a jogadora de vôlei vai saltar, na hora que ela for cair no chão, eu dou um empurrãozinho nela e ela tem que estabilizar na hora que ela cair e lidar com essa situação. Ou eu tô com alguma coisa na cintura dela e vou puxar ela para um lado, como se alguém subisse no bloqueio e batesse nela, por exemplo. Então, você vai desenvolvendo um pouco essa complexidade ao longo do tempo, entende? E isso também é uma estratégia de propriocepção. Ótimo, veja que então assim, a gente vai evoluindo aquela coisa, degrau por degrau, né? Quer dizer, às vezes as pessoas, quando é que eu volto a jogar futebol? Quando você passar por todas essas etapas, né? Então, na verdade, é de falar isso mais do que uma questão de tempo. É claro que uma vez que a gente avalia, a gente tem uma noção do que esperar de evolução, mas obviamente que precisa passar por todas essas etapas, e por isso que precisa tanto da reabilitação. Aquela torção de tornozelo que fica com 5 semanas lá, com 5, 6 semanas com RoboFoot, vai tirar, vai ter um bom tempo ainda para jogar futebol, né? Não é, o ligamento cicatrizou, vai voltar. Acho que esse que é um ponto importante. Isso é uma coisa que a gente tem que educar o paciente diariamente na clínica. Então as pessoas têm muita ideia de que deu o tempo, eu tô pronto, sabe? E não entende que tem que ocorrer essa construção ao longo do tempo de complexidade. Mas é uma coisa que cada dia mais as pessoas estão ficando mais conscientes, só que é algo que a gente tem que sempre explicar para o paciente. E aí, na hora que você explica, ele até entende, mas é porque está implícito mesmo essa coisa de machuquei, daqui a 2 meses eu volto. Então, beleza, deu 2 meses, eu estou pronto. Não, tem que construir essa capacidade, né? Exato. Bom, e essa é aquela fase que é mais difícil, às vezes, de segurar o paciente, porque eles se sentem bem para falar, quero jogar, estou bem para jogar, né? Aí você começa a testar e você vai ver que a coisa ainda não está tão pronta assim. Às vezes até quer fazer, mas ele ainda não tem a confiança no tornozelo, né? Então é a hora que a gente vai começar a trabalhar bem o gesto esportivo aí na fisioterapia, às vezes até com profissional de educação física também pode entrar já nessa, mas assim, não é voltar a jogar, não é voltar para lutar em quem faz esportes de combate. É treinar o gesto esportivo, né? Isso é fundamental antes de estar retornando. E aí, obviamente, que a ideia é que quanto mais próximo você tiver do que você vai fazer no esporte, num ambiente protegido, aí é a hora que você vai liberar para atividade, né? Exatamente. O que as pessoas às vezes não entendem é que a exigência que você tem no seu tornozelo para subir e descer uma escada, para descer uma rampa, para sentar, levantar e etc., no seu dia a dia, ela não é nem metade do que você exige do seu tornozelo para jogar futebol, para jogar vôlei, para lutar. E não é porque você está sem dor ou sem queixas de instabilidade nessas atividades do dia a dia que você está pronto para ser exigido numa atividade muito mais complexa, né? Então essa capacidade tem que ser construída nessa fase final com a fisioterapia e também com a preparação física. Ótimo. Na reabilitação do esporte, a gente chama isso de fase de transição, né? Então é você fazer a transição da reabilitação para a complexidade esportiva. Ótimo. E só para finalizar, então, quer dizer, essa é a hora do retorno esportivo, né? Então é a hora que ele está saindo do treino e vai voltar para um jogo, por exemplo, no caso do futebol, do basquete ou de handball, que a pessoa faça, né?
Você tem algum critério objetivo, vamos dizer, testes de salto, testes de força, uma dinamometria? Que teste que você poderia usar para falar, olha, não, de fato ele já está pronto para isso, né? Então, a gente tem alguns critérios, sim, para que esse paciente passe para essa fase de transição. Então, ele saia desse ambiente ambulatorial de reabilitação e ele vá para esse retorno ao esporte, que a gente chama, né? Que é essa fase em que ele vai começar a ser exposto a essa complexidade do esporte dele. Então, lembra que eu falei que a amplitude de dorsiflexão, né? A amplitude do tornozelo era muito importante. Então, nesse caso, a gente busca que o paciente tenha, no mínimo, 35 graus de dorsiflexão, mas o ideal é que ele tenha 40 graus de dorsiflexão para partir para essa fase. Então, 35 é o mínimo, mas o ideal é que ele bata 40 graus. Com relação à panturrilha, ele tem que, naquele teste de elevação do calcanhar que eu comentei, que a gente chama de heel raise test, em apoio unipodal, ele tem que fazer pelo menos 30 flexões plantares, mantendo o joelho estendido, bem esticadão, e sem fazer muito rápido também. Tem que fazer numa cadência de 2 a 3 segundos. Então ele faz 1, 2, 1, 2. E não deixa descansar o calcanhar no chão na hora que ele descer. Então, outro teste objetivo que a gente utiliza. A gente utiliza a dinamometria, que é a avaliação de força, com um aparelhinho ali que mede força por compressão. A gente não utiliza essa avaliação de força na panturrilha, mas se tivesse alguma forma de fazer isso, a gente faria. Só que com esse aparelho é muito difícil de fazer isso na clínica, tem muito viés, tem muito risco de erro. Então a gente acaba utilizando a dinamometria mais para avaliar os outros grupos musculares. Então, por exemplo, a musculatura do glúteo é uma musculatura muito importante em pessoas que têm entorse de tornozelo, principalmente entorse de tornozelo recorrente. Tem alguns trabalhos que mostram que pessoas que têm entorse de tornozelo recorrente tem uma menor capacidade de gerar força na musculatura glútea. Então, é um músculo que, apesar de não estar envolvido diretamente com o tornozelo lá, né, localmente, a gente trabalha bastante também numa reabilitação de tornozelo, no intuito de aumentar a contenção ali, a capacidade de sustentar a carga em todo o membro inferior, já que esse membro inferior, ele trabalha todo em conjunto, né? Então, a gente não foca só na musculatura do tornozelo. Então, a gente avalia a musculatura do glúteo, e aí a gente busca que essa pessoa consiga gerar pelo menos 3 vezes o seu peso ali na força dividido por 10. Então, um cara que pesa 100 quilos, ele tem que fazer pelo menos 30 quilos de força no glúteo médio ali numa abdução. E com relação ao salto, é excelente essa pergunta, João, porque é uma coisa que a gente começou a avaliar faz pouco tempo na fisioterapia, pouco tempo se fala sobre isso na fisioterapia, e é muito comum encontrar em pessoas que tenham entorse de tornozelo ou estejam reabilitando a entorse de tornozelo, a incapacidade de fazer essa propulsão, essa saída do solo com a flexão plantar. Porque como a panturrilha é o principal músculo envolvido nessa retirada do pé do solo, e é um músculo que sofre muita inibição no processo de entorse, perde muita força, capacidade de recrutamento, numa fase final, a gente ainda encontra a incapacidade do indivíduo de fazer essa propulsão com a panturrilha ao longo nessa fase de retorno ao esporte. Então, a gente avalia um teste que a gente chama de drop jump. Então, o paciente fica em cima de um step, mais ou menos de 30 centímetros, e aí, com um pé só, ele aterriza no solo, então ele aterriza com um pé só. A partir do momento que ele aterrizou com um pé só, ele tem que bater o mais rápido possível e sair com esse mesmo pé o mais alto que ele puder e aterrissar de volta. Então ele bate, sai e aterriza. E aí a gente compara a altura que ele consegue saltar nessa saída do solo de uma perna com a outra. Então a perna que sofreu entorse comparada com a outra que não sofreu. E além de avaliar a altura, a gente avalia uma outra métrica desse salto que se chama índice de força reativa. Essa métrica é medida da seguinte forma: ela pega a altura que o indivíduo saiu do chão, por exemplo, 20 centímetros, e divide pelo tempo que ele demorou para sair. Então, ele tem que bater, normalmente a gente avalia isso com uma plataforma de contato, né? Ou com um aplicativo que você filma. Então, ele tem que bater, e na hora que ele bater no solo, ele tem que sair o mais rápido que ele puder, o que indica que ele tenha uma boa capacidade reativa, né? A panturrilha perde muito isso na entorse de tornozelo. Então, a gente avalia tanto a altura
quanto a capacidade que ele tem de bater e sair rápido. E aí essa força reativa, então você divide a altura que ele saltou por esse tempo de contato no solo, ou seja, o tempo que ele demorou para bater e sair. E normalmente a gente busca que ele consiga fazer pelo menos nessa fase em torno de 0,5 nessa meta. Então é uma métrica objetiva também. Então é muito comum você encontrar a diferença de altura e esse índice de força reativa também muito diminuído nesses tipos de paciente. O que indica que ou ele não tem confiança, ou ele ainda tem dor para fazer essa contração rápida, ou ele ainda não tem estabilidade suficiente para estabilizar bem o tornozelo, gerar uma boa contenção nele ali para conseguir gerar essa força nessa fase final, sabe? Então são métricas que a gente usa e é muito importante que a gente fale disso porque quanto mais a gente utilizar esses critérios objetivos, com mais segurança a gente faz esse retorno ao esporte, menor é a chance de uma recorrência, né? Então a probabilidade de um paciente que passa em todos esses critérios voltar lá para a luta dele, voltar lá para o vôlei dele, para o futebol dele, sofrer uma entorse de novo, ela é muito menor do que um paciente que a gente simplesmente falou assim, deu 3 meses, pode jogar, ou que você até levou em consideração o tempo e simplesmente assim, você está conseguindo ficar num pé só, está conseguindo saltar num pé só, pode jogar. A probabilidade desse indivíduo ter uma nova entorse comparado com um indivíduo que passou em todos esses critérios é muito maior, entendeu? Ótimo, ótimo. João, acho que a ideia um pouco nesse vídeo era essa mesmo, era tentar talvez até mostrar quanto que muitas vezes essa recuperação é falha, né? Então a gente vê isso muito na prática clínica e é aquela coisa, por que eu não estou voltando? Não está voltando porque não fez todo esse processo durante a recuperação, né? Então, para quem está com uma entorse recente, acho que é importante entender isso e ver se aonde você está fazendo essa reabilitação, se eles têm de fato essa capacidade, esse preparo, tanto técnico como até de estrutural para poder dar esse suporte, né? E para aquele que já está numa fase mais avançada e que talvez não esteja mais atrasado do que gostaria, entender que talvez tenha perdido tempo em algum momento dessa recuperação e que isso vai manter esse atraso, mas que você possa trabalhar para chegar no melhor possível aí, né? Não falamos muito em tempo, acho que isso é importante que as pessoas entendam aqui, porque isso aí é muito individual. Quer dizer, você pode entrar na reabilitação em diferentes estágios, né? E aí, isso sim, de fato, a avaliação médica é importante para a gente poder criar um plano, né? Quer dizer, uma vez que a gente pegou um paciente, aí depois de 4, 5 dias aí da lesão, a gente consegue dar uma previsão considerando o que ele vai conseguir fazer aí de reabilitação, né? Exato, e é uma coisa que a gente discute diariamente lá na Somos, né? Lá na clínica. Uma coisa é o paciente estar sem dor no dia a dia, você tirar a dor dele, dor, edema, esses incômodos a gente resolve rápido. E não é por conta disso que esse paciente está preparado para sustentar uma atividade complexa como o futebol, um vôlei, uma luta. Então, uma coisa é você deixar o paciente sem dor, sem edema, caminhando normalmente. Outra coisa é você realizar essa construção para que ele retorne ao seu esporte de uma forma segura, entendeu? Essa é a grande diferença entre você simplesmente controlar um sintoma e ir lá para o esporte do jeito que dá e de realmente construir essa condição, né? Que é o que a gente faz diariamente. Ótimo, ótimo. Legal, João. Espero que tenha sido proveitoso aí para quem conseguiu acompanhar a gente até aqui. Acho que trouxe informações que vão ajudar muito na condução dessas pessoas, na compreensão do problema, né? E espero contar com você aí em outras oportunidades e outros temas aí para a gente estar discutindo. João, foi um prazer estar aqui. Pode contar comigo quando você precisar, vai ser um prazer. E é um momento de muito aprendizado para mim também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez.